Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Samuel e nesta aula a gente vai falar um pouco sobre potências de números racionais. Vamos dar início à nossa aula. Para a gente dar início ao conteúdo, primeiro a gente tem que lembrar da potenciação de um natural. O que é uma potenciação? É uma multiplicação entre fatores iguais. Na potenciação, nós representamos apenas uma vez o número que será multiplicado, e acima desse número colocamos a quantidade de vezes que ele será repetido. Então a gente tem aqui embaixo alguns exemplos de potenciação de base 2, certo? Então a gente tem um exemplo 2 elevado a 1, que é igual a 2. 2 é a nossa base e o 1 é o expoente que indica quantas vezes o 2 vai se repetir. Como em cima a gente só tem 1, então 2 só vai se repetir uma vez. Logo, 2 elevado a 1 é igual a 2. No exemplo de baixo a gente tem 2 ao quadrado ou 2 elevado a 2, onde a base é 2 e o expoente é 2. Nosso expoente está dizendo que o 2 vai se repetir duas vezes, em forma de multiplicação. Então a gente tem que 2 ao quadrado é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. No nosso último exemplo, a gente tem 2 ao cubo, ou 2 elevado a 3, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que dá igual a 8. Observem que o nosso expoente sempre representa a quantidade de vezes que o número aparece na multiplicação. Por exemplo, aqui, ó, o 1, o 2 se repetiu aqui uma vez. No exemplo de baixo, 2 elevado a 2, a gente viu que o 2 se repetiu duas vezes. E no nosso último exemplo, o 2 se repetiu 3 vezes. Certo, pessoal? Então, na potenciação, o expoente é quem indica quantas vezes a nossa base vai ser multiplicada. Agora que a gente já entendeu isso, vamos passar aqui para algumas observações. Quando a base for zero, o resultado da potência será zero. Por quê? Porque zero vezes qualquer coisa é zero. E quando o expoente da nossa potência for 1, o resultado será igual ao valor da base. Por exemplo, a elevado a 1 é igual a A, porque o A vai ser repetido uma vez. Mas se a gente trocar esses valores por números, também vai dar a mesma coisa. Por exemplo, 2 elevado a 1 é igual a 2, que é o nosso exemplo anterior, do slide anterior. Se vocês voltarem lá, vocês vão conseguir observar isso. E 0 elevado a qualquer número, como eu já falei, vai ser 0. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pronto, estou aqui representando aqui um exemplo. 0 ao quadrado. Ó, o 0 vai ser repetido duas vezes, logo a gente vai ter 0 vezes 0, que é igual a 0. Logo, quando qualquer potência de base 0 é elevada a qualquer outro número, você sabe que tem resultado 0, certo? Agora, quando você tiver uma certa base elevada ao expoente 0, você vai ter sempre como resultado 1, não importa qual seja a sua base, o resultado sempre vai ser 1. Feitas essas observações, a gente vai dar início aqui ao nosso conteúdo. Ó, potência de uma fração. Seja uma fração do tipo AB, A sobre B, a representação dessa fração em forma de potência será a seguinte: A sobre B elevado a N, que é igual à mesma coisa que A elevado a N sobre B elevado a N, sendo que esse N é um número natural. Aqui eu estou usando natural porque é o que a gente vai trabalhar essa semana, mas poderia ser qualquer outro número, tá? De qualquer outro conjunto. Aí aqui embaixo a gente tem um exemplo, 2 terços ao quadrado. A gente sabe que pode representar isso da seguinte forma: 2 elevado a 2 dividido por 3 elevado a 2, que é igual a 2 vezes 2 dividido por 3 vezes 3. 2 vezes 2 é 4 e 3 vezes 3 é 9.
Não esqueça, pessoal, sempre que eu tiver um expoente fora do parênteses, a gente pode pegar esse mesmo expoente e trazer aqui tanto para o numerador quanto para o denominador da fração. Por isso que a gente tem 2 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado. Feito isso, a gente sabe que no numerador a gente tem uma potência de base 2 e no denominador a gente tem uma potência de base 3, ambas elevadas ao expoente 2. Então, o 2 vai ser repetido duas vezes, assim como o 3 também vai ser repetido duas vezes. Logo, a gente vê que 2 vezes 2 é 4 e 3 vezes 3 é 9. Nesse outro exemplo aqui, a gente tem também uma potência de fração. Voltando aqui para esse exemplo de baixo, a gente tem menos 4 terços ao cubo. Agora a gente tem aqui um sinal negativo, né? No exemplo de cima a gente sabia que a fração era positiva. Agora a gente tem uma fração negativa. O que acontece quando a gente tem uma fração negativa? A gente vai observar o valor do nosso expoente. Se o nosso expoente aqui for um número ímpar, o resultado final dessa operação vai ser uma fração negativa. E se o valor do nosso expoente for par, a gente sabe que o resultado final dessa operação vai ser uma fração positiva. Porque se a gente pegar mais vezes menos, a gente vai ter menos. E se a gente fizer menos vezes menos, a gente vai ter mais. Então, pessoal, a gente sabe aqui que o nosso expoente é 3, logo, tanto o numerador quanto o denominador vão ser repetidos aqui em 3 vezes. Então, a gente tem o seguinte aqui no numerador, a gente tem menos 4 vezes menos 4, que dá igual a mais 16, e mais 16 vezes menos 4 dá igual a menos 64. E aqui no denominador a gente tem menos 3 vezes menos 3, que dá 9, vezes 3. Mais 9 vezes menos 3 dá menos 27. Com isso a gente sabe que o resultado dessa potência é menos 64 sobre menos 27. Saindo da potência de uma fração, a gente vai para a potência de um decimal. Na potenciação de decimais, a gente faz a mesma operação que a gente faz quando tem um número inteiro. Por exemplo, a gente tem aqui 5,2 elevado a 2, ou 5,2 ao quadrado. A gente tem o seguinte aqui. O 5,2 vai se repetir duas vezes na multiplicação. Então, nossa continha ficaria da seguinte forma, mas eu aconselho vocês a fazerem ela da seguinte maneira. Armar a continha dessa forma, porque a gente tem aqui as casas decimais que a gente tem que contar depois da operação. Então, fazendo dessa maneira, eu acho mais fácil de contar as casas decimais. Feito isso, a gente só faz aqui a nossa operaçãozinha, a nossa multiplicação. A gente faz aqui 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 5 é 10. Terminamos a multiplicação por 2, agora vamos para a multiplicação por 5. 5 vezes 2 é 10. A gente baixa o 0 e sobe o 1. E a gente fica com 5 vezes 5, que dá 25, mais o nosso 1 que subiu, 26. Somando aqui o nosso resultado, a gente vai ter que não tem nada para somar com 4, então a gente repete ele aqui embaixo. 0 mais 0 é 0. 1 mais 6 é 7. E aqui em cima não tem nada para somar com 2, então a gente só repete o 2. Agora a gente conta as casas decimais. Aqui em cima a gente tem uma e aqui embaixo a gente tem outra. Então, nessa operação a gente tem duas casas decimais. Então a gente vem aqui no nosso resultado e conta. Uma, duas. A nossa vírgula vai ficar aqui. Então, 5,2 ao quadrado é igual a 27,4. 27,04.
Já nesse outro exemplo, a gente tem menos 4,2 ao quadrado. Como eu falei para vocês, quando a gente tem um expoente par, o resultado sempre vai ser positivo, então a gente sabe que o resultado dessa operação vai ser um decimal positivo. E a gente sabe também que o menos 4,2 vai se repetir duas vezes, né? Então a gente arma aqui a operação. Fazendo aqui a multiplicação por 2, a gente tem 2 vezes 2 dá 4. E 2 vezes 4 dá 8. Agora a gente faz a multiplicação por 4. 4 vezes 2 dá 8. E 4 vezes 4 dá 16. Feito isso, agora a gente só vai somar para saber o resultado final. Aqui eu não tenho nada para somar com o 4, então só repito ele aqui embaixo. 8 mais 8 dá 16. A gente sobe 1 aqui. Agora a gente tem 1 mais 6 que dá 7. E aqui a gente só baixa o 1. Então, a gente sabe que menos 4,2 ao quadrado é igual a mais 17,64. Por quê? Porque eu tenho uma casa decimal aqui em cima e outra casa decimal aqui embaixo. Então, a gente tem duas casas decimais aqui no resultado final dessa operação. A gente conta aqui da direita para a esquerda. E a nossa vírgula vai ficar aqui. Logo, nosso resultado é mais 17,64. Muito bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês entendam a ideia que eu quero passar para vocês. Terça-feira a gente vai ter a nossa videoconferência com o professor Silvestre e o professor Jorginaldo. Não deixem de participar. Façam as atividades de vocês direitinho, mandem para o professor a devolutiva. E além da nossa atividade de matemática, façam também a das outras disciplinas, que é importante. Um abraço e até a próxima.